Neste capítulo, você terá os seguintes objetivos: diferenciar o processo de alfabetização para as crianças com deficiência visual, apresentar a introdução ao sistema Braille através da construção de materiais lúdicos e em proporções maiores, que vão diminuindo gradativamente até chegar ao tamanho normal da cela Braille. Apresentar a utilização do soroban para o ensino da matemática para crianças cegas, diferenciar as funções das partes do soroban e entender as características das 4 operações matemáticas. Anteriormente, estudamos a importância do lúdico no desenvolvimento cognitivo, afetivo e social da criança com deficiência visual, bem como as experiências simbólicas e conceituais construídas. Podemos considerar que esses aspectos apontados são subsídios e dão suporte para o desenvolvimento de habilidades de leitura, escrita e cálculo. Outro aspecto relevante consiste na linguagem dessa criança, pois ela permite ampliar o desenvolvimento cognitivo através do relacionamento e como meio de controle do que está fora do alcance pela falta de visão. O aprimoramento da linguagem, tanto oral quanto escrita, manifestam-se nas habilidades de falar e ouvir, ler e escrever. No que se refere à alfabetização, o processo de apropriação da leitura e da escrita pelo aluno cego perpassa por características muito comuns se comparadas às crianças videntes, ou seja, a exploração de materiais lúdicos com sons e texturas diferentes, o que podemos encontrar em livros infantis, jogos e brinquedos que estimulam o processo de alfabetização. Da mesma forma, apresentar o sistema Braille consiste em torná-lo interessante e lúdico ao aluno. O sistema Braille foi criado por Louis Braille em 1825 e é conhecido universalmente como meio da leitura e escrita de pessoas cegas. Ele baseia-se numa combinação de 63 pontos que representam as letras do alfabeto, os números e os símbolos gráficos. Recursos tecnológicos e jogos pedagógicos contribuem para que as situações de aprendizagem sejam mais agradáveis e motivadoras. Com criatividade, é possível selecionar, confeccionar e adaptar recursos que facilitem a aprendizagem dos alunos. Porém, é importante destacar que esses materiais elaborados devem apresentar fidelidade para a representação com relação ao modelo original, ou seja, sistema Braille padrão. Apresentamos algumas sugestões de materiais para a alfabetização em Braille, com base no Manual do Atendimento Educacional Especializado, elaborado pelo Ministério da Educação. As estratégias pedagógicas apresentadas aqui são sugestões de como alfabetizar uma criança cega. Quando a criança compreendeu os processos de leitura e escrita dentro dos padrões em Braille, podemos avançar para novos passos. Esses passos estão relacionados à forma como essa criança registrará as informações que ela necessitar. Para isso, é utilizado como instrumento a reglete e a punção, ou a máquina de escrever em Braille. A máquina de escrever em Braille apresenta 6 teclas básicas correspondentes aos pontos da cela Braille. O toque simultâneo de uma combinação de teclas resulta nos pontos correspondentes aos sinais e símbolos desejados. O Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro tem se dedicado à criação de um sistema de computação destinado a atender aos deficientes visuais. O sistema operacional DOS-VOX permite que pessoas cegas utilizem um microcomputador comum para desempenhar uma série de tarefas, adquirindo assim um nível alto de independência no estudo e no trabalho. A criança com baixa visão apresenta pequenos resíduos de visão que necessitam ser estimulados, e por conta dessa situação, o processo de alfabetização se dá de maneira diferenciada da criança cega. O processo de alfabetização, como já mencionado anteriormente, não se difere do processo de alfabetização para crianças videntes. No entanto, a criança com baixa visão necessita de adaptações para que consiga visualizar as letras, imagens, pautas do caderno e recursos ópticos que propiciem a ampliação de elementos textuais. Essa condição visual apresentada pela criança com baixa visão nos permite afirmar que é fundamental que o professor trabalhe com adaptações e utilização de recursos ópticos, como já mencionamos no capítulo 1, bem como com a estimulação precoce,
desde a educação infantil, possibilitando o desenvolvimento dessa criança. Veremos agora uma entrevista com o professor Charles, que apresentará alguns aspectos relevantes sobre o Soroban. Olá, eu sou o professor Charles, sou graduado em matemática e minha área de pesquisa e atuação profissional é na área de recursos específicos para estudo de matemática. Hoje nós trabalharemos e conheceremos o Soroban como instrumento, como recurso de cálculo específico para pessoas com deficiência visual. Inicialmente, temos que contextualizar de que o Soroban é um recurso que historicamente vem sendo usado pela humanidade, sofrendo várias adaptações e também tendo nomenclaturas e termos específicos, como por exemplo ábaco. O Soroban, na verdade, é uma versão mais oriental, que ainda é utilizado muito por pessoas com condições normal de visão, como um valiosíssimo instrumento de cálculo. Aqui, em particular, nós daremos ênfase ao Soroban adaptado, que permite o seu uso com todas as potencialidades por pessoas com deficiência visual. É fundamental ressaltar de que o Soroban, como recurso de cálculo, não pode ser introduzido diretamente para o aluno com deficiência visual, pois ele requer um nível de abstração que necessariamente o aluno terá que conhecer previamente, ter algumas noções com materiais concretos, terá que trabalhar a noção de quantidade, primeiramente, para poder passar para o Soroban, pois, como foi ressaltado, o instrumento em si possui uma série de convenções e de métodos distintos que são pré-requisito para isso, o conhecimento da noção de quantidade para um bom aproveitamento. E é importantíssimo também ressaltar de que o Soroban não é uma calculadora, ele por si só não facilita, não permite nenhuma resolução automática, apenas um recurso para registro dos procedimentos operatórios das operações aritméticas fundamentais. Veremos agora a estrutura das partes que constituem o Soroban. Inicialmente, teremos que ressaltar as contas que estão fixas nos eixos que farão a representação das quantidades. E nesse sentido, temos uma diferenciação entre as contas da parte superior e da parte inferior. E temos que esclarecer também que o nosso referencial é esta linha, que é chamada tecnicamente de régua, que também possui marcas divisórias pelas respectivas classes, sendo que este aparelho, este Soroban, é constituído por um total de 7 classes, que são cada uma delas subdividida em 3 ordens, no caso, unidade, dezena e centena. Quanto à questão da estrutura ainda, temos que lembrar que a representação se dá a partir do momento que você faz o deslocamento das contas em direção ao eixo. E a partir desse instante, podemos dar exemplos da representação de quantidades numéricas. Temos, desta forma, a seguinte situação. Da parte inferior, passamos a assumir um valor numérico a partir do momento que deslocarmos uma conta em direção à régua. Neste caso, a correspondência é diretamente quantidade de bolas com representação ao número que está em formação. Neste caso, 2 contas, número 2, 3 contas, o número 4, 3 contas, o número 3, 4 contas, número 4. E sabemos que o nosso sistema de numeração é o sistema decimal, portanto, temos um total de 10 algarismos. A partir deste ponto, continuando nosso registro, utilizaremos na parte superior da régua, deslocando-se em direção ao eixo, esta conta, que, por sua vez, assume o valor 5 dentro desta ordem em particular, que a mesma situação
é aplicada para as outras ordens, considerando que temos o valor absoluto e o valor relativo, que é próprio da característica do sistema decimal de numeração. A partir desse instante, continuando, temos o número 6, assumindo 5 mais 1. 7, 5 mais 2, 8, 5 mais 3, e finalmente o 9, que é 5 contas, uma conta da parte superior, que vale 5, e as 4, respectivamente, da parte inferior do soroban. Nesse momento, ao representarmos o número 10, teremos que necessariamente utilizar a próxima ordem, que é a das dezenas, movimentando em direção à régua a conta da parte inferior, que representa o número 1. Deste modo, tendo uma dezena e 0 unidades, temos o número 10. A partir deste instante, inicia-se sucessivamente a situação anterior, para formarmos outras quantidades numéricas. Rapidamente, para exemplificar, deste modo teremos o número 11. 1, 1. Como você pode ver, nosso objetivo foi apenas dar uma breve demonstração dos procedimentos operatórios no soroban. Para maiores aprofundamentos, procure as referências no seu caderno de estudos.